Olha o que diz a palavra. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, olha lá, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flor e brotara renovos e dera amêndoas. Veja, Deus havia dito para Moisés que deveria pegar uma vara de cada tribo, e Arão pegaria a vara de Levi. E Deus então, dessas 12 varas, ele escolheu cujo nome cada um colocaria na sua vara. E Moisés teve que colocar isso aí na tenda do testemunho onde Deus falava. E foi colocar, e um outro dia Moisés foi lá. E todas as varas que foram colocadas, quando ele olha, ele vê a vara de Arão. Está escrito o nome de Arão, né? Com flor, já havia rebentos, renovos, brotos, né? E também já tinha fruto, amêndoas. E tudo isso aconteceu numa noite só. Numa noite só aconteceu tudo isso. E assim Deus estava mostrando, pelo menos duas coisas Deus estava mostrando a Moisés ali. E também a Arão. Que Arão era o eleito, o escolhido de Deus. Por quem Deus ia manifestar o poder. Arão, o sacerdote. E também estava imbuído nisso a autoridade de Deus sobre o ser humano, sobre o ungido dele. E não é diferente, também aconteceu com Jeremias a mesma coisa, é o mesmo fato, é a mesma realidade, porque os dois tiveram um comportamento, e outros também tiveram, mas Jeremias era um profeta chorão, ele dizia: eu não passo de uma criança. Moisés então dizia para Deus: eu não sei nem falar, e agora tu quer que eu vá lá no Egito, libertar o Egito da escravidão, o teu povo da escravidão? Eu não sei nem falar, o que eu vou fazer lá? E Jeremias dizia: eu não passo de uma criança, e tu queres que eu seja agora um profeta? Ele queria se esquivaram de tudo quanto foi jeito, para sair, para não ser aquilo que Deus havia escolhido que eles fossem. Então Deus manifesta, mostrando para eles que eles eram escolhidos de Deus, e que sobre eles estava a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Veja, irmãos, tudo aconteceu na vida de Arão ali, numa noite só. No livro de Isaías, capítulo 55, olha o que diz o profeta. Isaías, capítulo 55. É tão linda esta palavra, né? É tão linda, porque a gente foi chamado para crer na palavra de Deus. Disse o próprio Deus, através do profeta: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Sabe, uma vez eu ouvi alguém dizer assim: Deus é um Deus que trabalha, e Deus não perde tempo, né? Ele não joga palavras no vento, sabe? Ele não é que nem o ser humano, né? Não é que nem o ser humano. Tem gente que, se você terminar de conversar com a pessoa não sabe nem o que ela falou, de tanto que ela falou. Ela não sabe o que ela falou, de tanto que ela falou. Porque a pessoa fala, ela gosta de conversar, ela gosta de falar. Ela joga palavras para o vento. Deus não é assim. As palavras de Deus, ela tem um alvo a atingir. A palavra de Deus, ela tem algo para acontecer, é uma determinação. É algo que não vai voltar para Deus vazia, sem antes realizar. Então ele é um Deus que planeja as coisas, né? É um Deus de planos, é um Deus que projeta as coisas. Pois quando ele fala e vai acontecer.
Ele fala e a sua palavra é uma verdade. Ela vai produzir. Nenhuma palavra no Velho Testamento, a Bíblia fala, caiu por terra sem antes se cumprir. Nenhuma. E isso, veja, não foi em um dia. Isso nós sabemos. Foi em 4.000 anos. O período. 4.000 anos. Deus determinando coisas, determinando situações, determinando vitória, determinando punições, e tudo acontecendo segundo a palavra de Deus. Sabe, nada diminuindo, nada tirando, nada acrescentando, tudo segundo o tempo, o propósito, o objetivo, tudo aconteceu. Palavras que eram vitória para vitória, palavras que eram para correção, palavras que eram para qualquer outra coisa, cura divina, acontecia. Tudo que Deus falou, nenhuma palavra. E a Bíblia fala que Deus não muda. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não é que nem o ser humano, né? Nós estamos acostumados com o ser humano que fala, e de repente nem sabe mais o que falou, mas falou tanto, né? E quando termina a conversa, o outro fala: nossa, como foi agradável conversar com você. Eu sorri bastante, eu isso, eu aquilo. Mas daqui a pouco sai de perto, já nem lembra mais o que um falou com o outro. E ficou tudo naquele momento até mesmo agradável. Mas palavras que não teve significado nenhum, objetivo nenhum. Não construiu nada e não se fez nada. Mas veja, com Deus não é assim. Sabe, irmão? O inimigo quer sempre confundir os escolhidos de Deus. O inimigo, ele quer sempre confundir os escolhidos de Deus. A Bíblia fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir no meu nome, eu vou-lo conceda. Sabe, Deus deu uma palavra que é para algo produtivo, de vitória, de conquista, de triunfo. Imagine, tudo quanto pedir, acontecer. Veja, Deus deu, mas o que o inimigo faz? Ele trabalha para confundir as pessoas, confundir os escolhidos de Deus. Ele trabalha nesse princípio, para que a confiança do escolhido de Deus, ela não seja uma confiança completa. Você está entendendo? E quando uma pessoa não tem confiança completa naquele que ela diz que é o seu guardião, que é o seu protetor, que é o seu Jeová Rafa, o Deus da cura, que é aquele que não dorme, não dormita. Quando uma pessoa não tem uma confiança completa, meu irmão, ela não alcança nada. Tiago disse que nós não podemos ter pensamento duplo. Nós não podemos. Deus é confiável. A Bíblia é um relato da veracidade da palavra de Deus, que Deus não perde tempo. Não perde tempo falando coisas vulgares. De jeito nenhum. Eu imagino assim, no tempo de Adão, né? Deus podia ficar o dia inteirinho ali batendo um papo com Adão, não podia? Podia o dia inteirinho ficar lá: ô Adão, como é que tá aí? Tudo jóia? Tá cedo, né? O sol já raiou e lá estaria Deus. Embora a Bíblia fala que tudo mostra Deus, a glória de Deus, tudo revela Deus. Mas eu imagino Deus agora vindo da parte da manhã e ficando o dia inteirinho ali com Adão. Mas não é assim que a Bíblia fala. Ele vinha na virada do dia. Na virada do dia. Na virada do dia ele vinha. Então Adão tinha que ter um dia se posicionando da sua maneira, da sua forma, obedecendo aquilo que Deus tinha falado. E nós sabemos pelas histórias que não foi bem assim, né? Não foi bem assim.
Mas veja, irmãos, olha o que diz lá em Provérbios. Eu quero que vocês leiam, eu já até falei desse versículo, mas eu quero que vocês leiam. Livro de Provérbios, lá no capítulo 6, lá no versículo 2. Olha o que diz aí: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Enredastes significa atrair. Veja, atrair significa preparar uma armadilha, atrair coisas ruins, preparar uma armadilha para si próprio. Palavras da boca, da boca. E outra, veja, palavras de conselho dos maus, ser pego pela sua própria isca, ou seja, pela sua própria palavra. Veja o quanto é problemático falar. Por isso que a Bíblia fala, na multidão de palavras tem o quê? Pecado. A multidão. Mas ninguém se importa, não é verdade? Ninguém se importa. Sabe, eu mesmo posso amarrar meus pés. Eu mesmo posso atrair um mal para o meu corpo. Eu mesmo posso atrair um mal para a minha situação financeira. Eu mesmo posso atrair um mal para a minha família, a minha casa. Você está entendendo? Você lembra a palavra de Jó, quando ele próprio disse: aquilo que eu imaginava, isso aconteceu? Aquilo que eu imaginava, e a Bíblia fala, aquilo que o homem imagina, ele ou é. Mas veja, Deus, ele fala justamente para nós, para que nada demais possa acontecer sobre nós, para que nós possamos ser corrigidos, ser transformados. Eu costumo dizer para as pessoas, nada na nossa vida é uma mudança do dia para a noite, nós vamos dormir de um jeito e acordar do outro. Não, não é assim. Não é assim. Mas existe um exercício que nós podemos fazer, um exercício que nós podemos praticar. E se fazemos o exercício, então nós vamos conseguir viver. Nós vamos conseguir fazer. Por exemplo, se você deseja aprender uma outra língua, você entra numa escola para aprender e automaticamente você começa a pegar os métodos, as formas que eles dão e você começa a fazer aquele exercício, e daqui a pouco você está falando fluentemente a língua que você buscou aprender, o idioma que você buscou aprender. Mas existe um exercício. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, e Deus nos tirou do mundo, do sistema do mundo, onde tudo fala, onde tudo diz, onde tudo fala, não tem nada certo. E já viu aquela pessoa que vai dizer, mas eu estava brincando. Mas não é isso. No mundo espiritual não tem brincadeira. Diga para o seu irmão, no mundo espiritual não tem brincadeira, irmão. No mundo espiritual não tem brincadeira. Sabe? No mundo espiritual existe um conflito, né? E ele quer encontrar coisas. Eu lembro uma vez, eu fui convidado para ir junto com os irmãos, porque uma pessoa estava endemoniada. E quando chegamos lá, a pessoa realmente estava endemoniada, estava num quarto escuro. Tinha feito um tridente no chão bem grande com giz. E colocou um monte de vela acesa em volta, com 1 litro de pinga, sem camisa. E no meio com aquele vozeirão que até tremia. E ele dizia, daqui eu não saio.
Pediram que eu viesse, eu vim. Pediram que eu viesse, eu vim. E daqui eu não saio. Era isso que ele falava. Deram legalidade para ele através do quê? Da palavra. E ele veio, ele é um invasor. Ele é um invasor. E o que ele traz? Coisa boa? Não. Ele dizia, eu vim para destruir a família. Eu vim para destruir. Mas a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão o demônio. Expulsado foi no nome de Jesus, e ele tem que obedecer, ele saiu e não fez mal nenhum para aquela família. Mas é um ensinamento que nós pegamos, é algo que nos torna a palavra de Deus, a palavra verdade para nós, confirmada pelas manifestações espirituais que acontecem. Nós aprendemos a veracidade da palavra. Aprendemos que a palavra é realmente conforme Deus tem falado. O mundo espiritual age em cima de palavras, irmão. Guarda isso no seu coração. O mundo espiritual, a Bíblia fala, na terra o ser humano semeia vento e colhe o quê? Tempestade. A Bíblia fala, aquilo que o homem semeia, ele colhe. É um processo de semeadura. É um processo de semeadura. Por isso que lá em Mateus, é tão interessante, Mateus capítulo 16, no versículo 13, Jesus estava andando com seus discípulos e de repente Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Fez uma pergunta e disse assim Jesus para os discípulos, perguntando para eles, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E se você ler ali depois, você vai ver que um diz, é o João Batista que ressuscitou, é o Elias, é um dos profetas, é isso, é aquilo. E creio eu que muitas outras coisas falaram, muitas coisas. E tem coisas lá que falaram, olha Senhor, melhor nem falar, que capaz que o Senhor se ofenda. Que falavam de tudo de Jesus. Falavam que ele era um mercenário, que expulsava o demônio pelo maioral dos demônios. Falavam que ele era mentiroso, falaram tanta coisa. Mas Jesus estava ali perguntando para eles o que falava. Bem que Jesus já sabia. Ele era o alvo. Ele era o alvo. Mas de repente ele vira para os discípulos, que o importante seria isso. E vós, o que dizeis que eu sou? E vós, o que dizeis que eu sou? Essa pergunta vale para nós, meu irmão, no dia de hoje. Ela vale para todo aquele que diz crer em Jesus. Nós, o que nós diríamos agora para Jesus, o que Ele é para nós? O que nós diríamos? É uma pergunta. E vós, o que dizeis que eu sou? Veja a importância que Jesus estava relatando a eles ali, a importância deles conhecerem quem era Jesus para eles. A importância que ele não falou para os discípulos o que dizem ser o Filho de Deus, o que dizem ser o enviado de Deus, mas ele disse o Filho do Homem, porque viam Jesus como homem, viam Jesus como um ser humano, como filho de Maria e José. A mente deles ficava, eles assustavam, via Jesus praticar algo tremendo, algo maravilhoso, algo sobrenatural, mas perguntavam, quem é esse? Quem é esse? O vento lhe obedece, o mar lhe obedece, quem é esse? Ele diz para os espíritos sair, os espíritos saem, quem é esse? Ele diz para o leproso, seja limpo, e o leproso era limpo. Diz para o cego, veja, e o cego enxerga. Quem é esse? Diz para o paralítico, pega a tua cama e vai para a tua casa, e o paralítico vai. Quem é esse? Veja, coisas extraordinárias, coisas que o mundo não contemplava. O mundo, na verdade, conhecia através da história o que os profetas fizeram, o que homens no passado realizaram, mas agora cada passo de Jesus tinha um milagre.
cada manifestação de Jesus, cada palavra que ele falava, algo acontecia. Algo acontecia. Mas ele disse: e vós o que dizeis que eu sou? E é tão interessante que naquele momento Deus deu uma revelação para Pedro, e Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Um homem, mas agora visto por eles de uma forma certa, correta, mas por revelação da parte de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos mostra, irmãos, isso nos mostra que muitas pessoas, muitas, não são poucas não, que ainda não creram o que Jesus é para elas. E por essa razão, muitos ainda estão doentes, muitos ainda estão sofrendo, muitos ainda estão padecendo, porque na verdade não creem, ou por falta de conhecimento, por falta de ensinamento, por falta de buscar, por falta de alguma coisa, conhecer quem é o Filho do Homem, quem é Jesus, quem é Jesus. A Bíblia fala assim, olha, é tão importante que a Bíblia fala: a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. De sorte que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Veja a importância de aprender a palavra de Deus correta, para que nós venhamos aplicar na nossa vida correta, para que os objetivos da palavra de Deus, as palavras que foi dada de Deus para nós, e que não voltam vazia, antes de realizar os objetivos dela. Veja, ela não voltará vazia, mas não voltará vazia na vida daquele que crê, daquele que conhece quem é Jesus. Veja, a Bíblia diz que Jesus é. A Bíblia diz. Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 10. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, no capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos, para você ver que no passado tinha coisas e no presente também tem coisas. Pensamentos duplos. Olha o que Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 4 em diante. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala. Diz assim, olha: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Veja lá, quem subirá ao céu para trazer de volta a Cristo? Não diga isso. Você está entendendo? Olha agora. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Quem? A Bíblia fala que Ele vive. A Bíblia fala que Ele está no nosso meio. A Bíblia fala que Ele habita em nós. Você está entendendo? Mas veja como eles viviam. Veja como eles estavam. E vejam como muitas pessoas estão no dia de hoje, clamando por uma coisa que já está, clamando por uma coisa que já tem, buscando algo que está no nosso meio, e que realmente, por crermos, aceitarmos, recebermos da parte de Deus, Ele veio habitar em nós. Ele habita em nós. Mas você está entendendo? Então Paulo fala aqui, mas veja o que ele fala ainda mais para frente. Ele diz assim, olha: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
se com tua boca confessares, ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Veja, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Veja, se nós crermos com o nosso coração e nós confessarmos com nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, nós somos salvos. Nós somos salvos. Isso vale para tudo que está escrito ao nosso respeito na palavra de Deus. Você está entendendo? Isso vale para tudo. Vale para a palavra de cura. Para a palavra de cura. Se nós crermos com o coração que por suas pisaduras nós fomos sarados, que por suas feridas, suas chagas nós fomos curados, se nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, a cura se faz no nosso corpo, irmão. E assim sucessivamente em todas as áreas da nossa vida, diante de todos e qualquer obstáculo, porque diante de qualquer situação existe uma promessa que Jesus conquistou no Calvário e que por direito pertence a nós. Mas o mundo espiritual é dirigido por palavra, e a Bíblia fala, a palavra está perto de vocês, está no vosso coração, está na vossa boca. Com o coração se crê e com a boca fala. Mas é duro, né? Porque nós somos ser humano. É duro por causa disso. A Bíblia diz a respeito dele. A Bíblia fala que Maria, pela visitação do anjo, se você perguntasse para Maria o que é Jesus para você, ela cantou dizendo, é meu Salvador. Porque o anjo Gabriel disse, ele virá e ele salvará o seu povo. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A resposta dela seria isso. A resposta dela seria isso. Nasceu um menino, ela cuidou do menino, ela amamentou o menino, ela trocou as fraldas do menino, se naquela época tinha fralda, ela limpou ele, ela fez tudo como qualquer mãe faz. Mas ela tinha a revelação da parte de Deus, que ele era o Salvador do seu povo. Ele era o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Embora nasceu numa manjedoura, embora tinha pouco recurso, embora era perseguido, todo mundo queria matar ele, todo mundo queria destruir ele, queria acabar com ele, mas ela guardou aquela verdade dentro do coração dela, ela não abriu mão, meu irmão. Mas veja, se perguntasse para ela, ela logo diria. Se nós conseguíssemos conversar com a samaritana que veio ao poço de Jacó e conversou com Jesus, quem é Jesus para você? Ela dizia pronta, ele é um Messias, um enviado de Deus, aquele que tem a verdade, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos mostra o caminho, aleluia, o caminho da vitória, o caminho da conquista, o triunfo, aquele que veio para libertar, à espera do Messias. Se perguntasse para ela, ela responderia isso. Se perguntasse para Marta e Maria, sabe o que ela ia responder? Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê nele, nunca morrerá eternamente. Essa era a palavra que ela ia dizer. Veja, a Bíblia revela, os doentes que vieram, se você perguntasse para eles, bem que perguntaram, porque alguém disse assim, mas ele é um pecador. Aí essa pessoa disse, porque ela tinha sido curada, ela disse, se ele é pecador eu não sei, mas Deus não ouve o pecador, e ele operou um milagre na minha vida, então ele não é pecador não. Ele não é pecador não. Mas se perguntasse para cada doente que foi curado, iriam dizer, ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus da cura, ele é o que cura, ele é o que cura, ele veio do céu para dar saúde para a humanidade. Olha, eu era paralítico e agora estou andando, eu estava aleijado e agora estou curado, eu não falava e agora estou falando, eu era surdo e agora estou ouvindo, eu era cego e agora estou vendo, e assim sucessivamente, milhares e milhares de milhares de milhares de pessoas que se perguntassem o que é, diriam,
Ele é aquele que cura. Deus enviou para curar nós, para dar saúde. Para dar saúde. Meu Deus do céu. Aos discípulos, se nós perguntássemos, né? Glória a Deus. Se perguntássemos aos discípulos, eles diriam: Ele é o próprio Deus. Porque Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. E ao mundo, o próprio Deus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a vida eterna com Deus. Ele é a vida eterna. Meu irmão, é a Bíblia que revela, é a Bíblia que faz com que nossa fé salte, é a Bíblia que deve estar dentro do nosso coração, o que Ele é para nós, e a nossa boca deve professar aquilo que cremos com o coração, e nós o seremos, nós o seremos, nós o seremos. Oh, aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Buscam Deus, buscam Deus, buscam Deus de forma errada. Satanás, ele sempre quer confundir. Uns eles levam para a vereda errada, outros eles levam para o caminho tortil, outros eles levam para não ter uma certeza do que ele é para a vida da pessoa. E quando a pessoa não tem essa certeza, ela acaba não recebendo nada. Tiago diz: ela fica como a onda do mar, que vai e volta, vai e volta. Ora ela crê, ora ela não crê. Ora ela aceita, ora não aceita. Ora ela fala uma coisa certa, num segundo momento já está falando uma coisa contrária, errada. Sabe, policiar a nossa boca. Falar coisa certa, pensar para falar. Nós estamos vivendo no mundo terreno, mas pelo mundo espiritual. É algo diferente. E se vivemos no espiritual, temos que pensar nas coisas do alto. Se queremos as coisas do alto, temos que nos ocupar com a coisa do alto. Salmo 21 diz o quê? Salmo 121 diz o quê? Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem nem para a direita e nem para a esquerda. Olha lá, mexer, né? A base, a rocha é Cristo. Ele diz: o guarda fiel de Israel não dorme, não dormita o guarda de Israel. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Sabe? É um exercício que nós temos que fazer. É um exercício que temos que tomar na nossa vida como prioridade. Por isso que eu aconselho: levanta de manhã e fala a palavra de Deus, profetiza na tua vida. Toma vitória pelo nome de Jesus, meu irmão, para tudo que você vai fazer, para que tudo vá bem na tua vida. A Bíblia fala sempre, Ele nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, suprirá cada uma das vossas necessidades. A Bíblia diz: o mundo está condenado, o sistema do mundo está condenado, o mundo jaz no maligno, mas no meu ungido o maligno não toca. Aleluia! Mas muitas vezes nós passamos despercebido, porque conversamos com muitas pessoas que nem crentes são, vivemos com elas, são pessoas maravilhosas, mas o coração das pessoas está cheio de outras coisas. E muitas vezes nós, participando dessas coisas, nós absorvemos o que não deveria absorver. Jesus, certa ocasião, andando com os discípulos, Jesus disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, dos escribas, cuidado com o fermento, porque um pouquinho de fermento leveda a massa. Um pouquinho de fermento, pouquinha coisa, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e a pessoa de repente
já não fala mais nada de Deus. E quando abre a boca para falar, fala as coisas contrárias ao que ele fez. Meu irmão, a Bíblia fala quando Deus tirou o povo do Egito e tirou com braço forte, não havia um sequer doente, e todos saíram com prata e ouro. Deus é um Deus de saúde, e Deus é um Deus de prosperidade. Deus sabe que nós precisamos de saúde para viver na terra. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro para ter aqui na terra. Ele sabe como a terra anda, Ele provou isso. Ele provou isso. Mas Ele apontou tudo para a palavra dEle. Ele apontou tudo para Ele. Ele suprindo as necessidades. Ele operando. Milagres acontecendo. Veja, quando Pedro veio a Jesus e falou: Senhor, os homens que cobram tributo estão aí, e nós não vamos pagar o nosso tributo? Jesus falou: claro. Mas fez uma pergunta: quem paga os tributos, os filhos ou os viajantes, os estrangeiros? Ele falou: os estrangeiros. Mas para não escandalizar, vamos pagar também. Vamos pagar também. E aí Pedro falou: tudo bem, eu vou chamar Judas então, o tesoureiro. Ele falou: não, pega uma vara, vá no mar, pega um peixe, tira da boca do peixe 2 denários, paga o meu tributo e paga o teu tributo. Ele estava ensinando o caminho da fé. Ele estava ensinando que os recursos, tudo que nós venhamos a fazer aqui na terra, tem que ter a bênção de Deus na nossa vida, meu irmão. Tudo. Seja um empreendimento, seja qualquer negócio, seja qualquer coisa que a gente venha fazer, tem que ter a bênção de Deus. A Bíblia fala: tudo quanto o justo faz, ele é bem sucedido. Mas por quê? Porque tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dor. Mas tudo que nós precisamos, Deus precisa estar envolvido em nós. Deus é um ser espiritual. E Ele veio à terra, como nós já falamos. Jesus não veio para atrapalhar. Ele veio para colocar as coisas em ordem. Em ordem para com Deus. Em ordem para com o Pai. E graças a Deus por isso. Deus é um Deus maravilhoso, meu irmão. Deus é um Deus maravilhoso. Pensar para falar as coisas é um exercício. Um exercício. Diga para o seu irmão: de uma fonte não sai 2 águas, irmão. De uma fonte não sai 2 águas. Se nós queremos a bênção de Deus, precisamos crer nela com o coração e falar com a boca. É por isso que nós temos visto cura acontecer, milagres se fazer. É tudo por causa disso. Tudo por causa disso. Não, pastor Miguel, não tem nada do pastor Miguel. Pastor Miguel é como Jeremias. Pastor Miguel é como Moisés. Um escolhido de Deus, eleito por Deus para estar à frente, um pastor. Mas quem opera todas as coisas é o Espírito Santo, meu irmão. Quem faz todas as coisas é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele é chamado de Espírito da Verdade. A Bíblia fala que Deus, quando disse haja luz, alguém disse, o Espírito Santo ouviu e olhou no coração de Deus para ver o que era a luz que ele queria para presidir o dia. E quando viu no coração de Deus, viu um sol. Aí o Espírito Santo criou o sol. Aí de repente o sol foi se esconder, disse Deus, faça-se outro luminar agora, para presidir a noite. O Espírito Santo foi no coração de Deus, olhou lá dentro e viu a lua, as estrelas, pequenas, milhares, milhões, e veio
e fez os luminares para presidir a noite. E assim sucessivamente, olhou no coração que estava de Deus, ouvindo a palavra, olhou no coração e assim fez. Deus olha no nosso coração, meu irmão. Deus olha no nosso coração. E Ele sabe se realmente nós cremos ou se não cremos. Ele sabe. Quando nós cremos em alguma coisa, a primeira coisa que acontece em nós, quando nós realmente cremos em alguma coisa, nós não nos perturbamos com nada que venha contrário. A palavra de Deus, ela traz paz ao nosso coração, ela traz descanso. Porque é do coração que procede a agitação, procede a vida. A Bíblia fala, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você entende? A primeira coisa que acontece em nós é, diante de qualquer coisa, eu não tenho mais dúvida. Eu creio com o meu coração que a vitória é minha e acabou. Eu não vou ter mais dúvida. E onde eu estou falando a palavra de vitória. Onde eu vou, eu estou falando a palavra de vitória. Eu não vivo do alimento dos outros para me consolar. Consolo não traz a vitória. Consolo é o que as pessoas recebem, né? Vai num pronto-socorro aí que fala primeiro socorro, né? Vai lá e tem um pré-atendimento, não é isso? Depois taca numa maca para levar para o hospital. Não é isso que faz? Para levar para o médico, para ter um tratamento especial. O primeiro socorro é isso, consolo é isso, meu irmão. Eu não quero consolo para a minha vida, eu quero vitória. Eu quero conquista, eu quero triunfo. É esse que deve ser o nosso objetivo. E isso está ao alcance de todas as pessoas. Nós não precisamos ficar no ambulatório, né? Nós podemos ir direto para o resultado. Nós podemos atingir o objetivo. De que maneira? Aprendendo que Deus diz respeito a cada situação da nossa vida. Pegando essa palavra, colocando dentro do nosso coração e falando, é conforme Ele diz que Ele é. É conforme diz a palavra de Deus. E se é para mim e acabou e vai acontecer na minha vida. E vai acontecer, porque ela não volta atrás vazia. Porque alguém creu, o milagre acontece. Porque alguém creu, o milagre se faz. A palavra de Deus está procurando coração. Coração. Mas coração que vai crer. Vai crer. E os milagres então hão de se fazer. Satanás está sempre atrapalhando. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga graças a Deus. Se você não chegou lá ainda, você pode chegar, meu irmão. Se você não atingiu o objetivo, você pode atingir. Comece hoje. Comece hoje. É um exercício. Pega a palavra de cura divina e comece a falar para você mesmo no espelho. Comece a olhar para você e começar a falar para você. E se você fizer assim, vai acontecer porque já tem acontecido, nós temos prova disso. Nós temos prova disso. Satanás teme, treme diante da palavra de Deus. Porque Deus magnificou, exaltou a palavra de Deus acima de todas as coisas. Salmo 138, versículo 2, você pode ler. Deus exaltou, magnificou soberanamente a sua palavra. Davi fala. Não tem nada além da palavra. A palavra é ordem, é a vontade de Deus que se faça. Mas ela tem uma maneira de fazer, ela tem uma maneira de agir, ela tem um caminho a percorrer. E o caminho é o nosso coração e a nossa boca, meu irmão. Alguém disse assim, muitas pessoas vão perder a salvação por 30 centímetros, 40 centímetros. E alguém disse, mas por quê? Qual a razão? É a distância do coração na boca. É a distância do coração com a boca.
Porque no coração crê uma coisa e a boca fala. E por causa disso vai perder a salvação. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Você pode receber o seu milagre hoje. Você pode sair daqui curado hoje. Você pode sair daqui com o seu problema resolvido hoje. Deus é o que Ele diz que Ele é, meu irmão. E Ele faz o que Ele diz que Ele faz. Acredite nisso. Sabe, eu vivo dizendo para as pessoas, sabe, a respeito do que elas são. Eu encontro com pessoas, elas vêm falar alguma coisa, falando, irmão, mas você não é isso. Você não é isso. Sabe, é como é difícil entender o novo nascimento. Como é difícil. Como é difícil, né? Muitas vezes o nosso comportamento é o mesmo comportamento do Nicodemos. Mas somos crentes, adoramos Deus, mas temos o mesmo comportamento do Nicodemos. Mesmo comportamento. Como eu posso nascer de novo sendo grandão? Como eu posso entrar no ventre da minha mãe e sair? Como eu posso viver crendo com o coração e falando com a boca? Como que eu posso? Como que eu posso? Como que eu posso ser curado só fazendo isso? Pastor Miguel está louco. De jeito nenhum, meu irmão. É a Bíblia que ensina, é a Bíblia a nossa conduta de vida. A Bíblia fala, nele está a vida. De quem? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Jesus, João fala de Jesus. Por isso que ele só falava a palavra de Deus. Ele disse, eu não faço nada do que o meu Deus já não fez. Tudo que ele fazia, ele viu Deus fazer. Tudo que ele fazia, ele curou porque Deus curava. Ele abençoava porque Deus abençoava. Ele amava porque Deus amava. Ele resolvia, expulsava o demônio porque o demônio é inimigo de Deus. Você entende isso? Diga para o seu irmão, nós nascemos de novo, irmão. Diga para o seu irmão, nós somos novas criaturas. Diga para o seu irmão, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, irmão. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Pega a bênção de Deus para você, meu irmão. Toma posse dela. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver a grandeza de Deus. E de repente nós vamos olhar tudo aquilo e falar, Senhor, eu podia ter uma vida muito melhor lá embaixo. Uma vida de fé. E olha, eu precisei querer mais. Eu precisei querer mais. Essa semana para uma pessoa eu dei o testemunho da Zenaide. O testemunho. Quem estava aqui aquele dia que nós oramos para a Zenaide ficou curada do braço? Foi no culto de oração. Olha lá, o Lecir estava aqui. O Eucride estava aqui. Veio com o colete, né, Zenaide? E depois da oração eu falei, agora você está curada, você viu que você está curada, porque a manifestação aconteceu pelo braço. E eu disse para ela, agora chegando na tua casa, tire o colete. E ela falou, foi uma luta para tirar o colete. Porque minha família não queria tirar de jeito nenhum. De jeito nenhum. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E quando nós pedimos uma coisa espirituais para que alguém participe conosco, e essa pessoa não é espiritual, vai ter resistência, meu irmão. Porque para eles é loucura o que nós cremos. Mas ela insistiu até que tiraram. E quando tiraram, ela pulava, subia a escada, corria, não tinha mais dor, não tinha mais nada. E a outra luta dela foi desmarcar no SUS a cirurgia que estava marcada. E até hoje o médico não acredita, embora ter tirado 2 chapas, né? A primeira, que a coluna precisava ser operada. E a segunda, que ela estava tão reta, tão perfeita, que nem sem cirurgia traria uma coluna da forma como ficou a dela.
Foi a palavra do médico para ela. Mas o médico disse, até hoje ainda ele volta quando vier e diz, eu não acredito. Porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não tem como você pegar uma pessoa que não é espiritual, que não nasceu de novo, e querer que ela creia naquilo que você crê, meu irmão. Então você vai trabalhar num ambiente, numa sala, e você quer que todo mundo acredite no que você acredita? Você está indo contra a palavra de Deus. Entendeu? Tem dificuldade. E nós já sabemos que tem dificuldade. Então tudo bem, a dificuldade existe, amém. Vou passar por ela, sem problema. Um dia eu disse para uma pessoa, foi uma opção minha seguir Jesus. Foi uma opção minha. E se eu passo por coisa boa, é por causa da minha opção. Se eu passo por alguma dificuldade, é por causa da minha opção. Eu não vou culpar ninguém por nada. É minha opção. Mas eu tenho certeza que a vitória em todas as coisas são minha. Você está entendendo? Porque a fé, ela se transforma de certeza para convicção. Ela se torna tão grande dentro da pessoa, que a pessoa ela fica tão forte. Um dia, Abraão foi para a guerra, libertou todos aqueles que tinha sido levado como prisioneiro da Babilônia, e ele trouxe todo mundo de volta, e o rei da Babilônia falou para ele, pode ficar com tudo para você, o tesouro fica tudo para você, o dinheiro fica tudo para você. Ele falou, de jeito nenhum, eu não quero, eu só quero o que é nosso é nosso, mas o que é seu, para que você não venha dizer depois que você me enriqueceu. A minha bênção vem de Deus, a minha bênção vem de Deus. Viver espiritualmente. Hoje tem tanta coisa infiltrada no meio do povo de Deus, não é verdade? Buscando as coisas terrenas. Faça isso que vai dar certo. Vai ali que vai funcionar. Vai ali que vai dar certo. E a fé, nada. E as pessoas que ensinam, muito pouco conhecem de Jesus. Conhecem da profissão que faz, mas de Jesus, zero nada. Irmão, no final disso, todo mundo quebra a cara. Todo mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que buscam a Deus devem saber que Deus existe e que é recompensador daquele que o busca. Veja, você veio aqui hoje, você está na sua casa assistindo a live. Deus está te recompensando hoje. Deus está te recompensando hoje. Milagres vão acontecer na tua vida. Coisas maravilhosas vão se fazer na tua vida. Porque o próprio Deus se manifestará na tua vida. Aleluia. Ele é o nosso Deus, meu irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aí na tua casa, vamos orar. Vamos falar no nome de Jesus. Ora no nome de Jesus, meu irmão. Porque a Bíblia diz, tudo quanto pedir no meu nome, isso eu vou-lo farei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, ó Pai, porque assim Tua palavra diz, Pai, que tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, ó Deus, nós recebemos, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, e cada um, ó Deus, que está aqui presencial, outros que estão hoje na sua casa, estão orando a Ti, ó Pai, com uma finalidade, Pai, receber algo. Se é, Deus, uma cura, um milagre da saúde, ó Pai. Ó Deus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura, meu Pai. Ó Deus, Jesus já levou sobre o seu corpo a dor, a doença e a enfermidade, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Pai, por suas pisaduras nós fomos sarados. Sendo assim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse milagre da saúde aconteça na vida dessa pessoa, Pai. Aconteça agora, Pai. Que essa doença desapareça. Que esse estado de febre, ó Deus, seja agora, Senhor, destruído. Que o que está causando esta febre, Deus, seja curado. Pois assim, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro todos curados, Pai, todos sarados.
em nome de Jesus, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, eu declaro todos curados, Pai, como também toda e qualquer necessidade, Pai. Ó Senhor, seja uma necessidade familiar, seja, Senhor, algo que está acontecendo com a família, no trabalho, ou em qualquer outra área, Pai. Senhor, o Senhor disse na Tua palavra, com o trabalho das nossas mãos vamos viver, vamos ser felizes, Pai, e tudo vai ir bem, Pai. Então que esse emprego, esse trabalho, ó Pai, traga, Senhor, o cumprimento da Tua palavra na vida desta pessoa, Pai. Aquele empecilho, aquela discussão, aquela inimizade, seja quebrada, seja tirada, Pai, e que Teu filho, ó Deus, desfrute do gozo e da paz, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Esta bênção familiar, Pai, aconteça nessa família, Pai. A restauração, a transformação, a mudança se faça, Pai, porque Tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, como Tu fizestes a Esaú, ó Pai, mudando o coração dele, ó Pai, pois ele queria matar Jacó, mas o Senhor ouviu o clamor de Jacó, e o Senhor transformou o coração de Esaú, ó Pai, fazendo com que eles se amassem, Pai. Assim seja o coração desta família, assim seja o coração desta mulher com seu marido, e vice-versa, assim seja o coração desses pais com seus filhos, ó Pai. Ó Deus, tudo restaurado em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu abençoo todos aqui, ó Pai. Abençoo todas as famílias representadas. Ó Deus, cada pessoa no seu lar. Ó Deus, cada empreendedor, cada autônomo, cada trabalhador, ó Deus. Em nome de Jesus eu abençoo as obras das mãos de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todos, em nome de Jesus, para o Teu louvor e Tua glória, e todos digam amém, Senhor. Diga graças a Deus. Fica na palavra de Deus, meu irmão, não abra mão dela. A Bíblia é um cumprimento da palavra de Deus. Cada vitória que você vai ler na Bíblia, cada vitória, são pessoas que fizeram segundo a palavra de Deus. Não só fizeram, deram demonstração de crer com o coração, porque diante da dificuldade, falaram com a boca. Falaram com a boca. Se você ouvir a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver isso. Se você ver a história de Daniel, você vai ver isso. Se você ver a história de José, você vai encontrar isso. Se você vê Davi indo para a guerra, você vai encontrar isso. Se você vê Josué indo para a guerra, você vai encontrar isso. Moisés, você vai encontrar isso. Moisés, por que parou? Eu não disse para parar. Diga para o povo marchar. Marchou, o mar se abriu. Tudo é segundo a palavra de Deus. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deixe de ser criança, Jeremias. Deixe de dizer que é criança. Deixe, Moisés, de dizer que você é gago, que você não sabe falar. Quem fez a língua? Quem fez a boca? Sabe? Comece, meu irmão. Toma posse daquilo que é seu. Ah, um dia Deus vai me abençoar. Não, o dia é hoje, meu irmão. O dia é agora. O dia da bênção é a hora que você ouve a palavra, pega ela, bota no teu coração, começa a pôr em prática e tudo será realizado. Tudo. Um dia eu disse para uma pessoa que estava com câncer: quer viver? Quero. Eu falei: então eu vou dizer para você fazer uma coisa, você vai fazer, eu faço qualquer coisa. Eu falei: todo dia, diga: Senhor, eu te agradeço pela vida, porque eu já estou curado em nome de Jesus. Levante cada manhã e faça isso. Você pensa que ele fez? Fez nada. E você sabe o que aconteceu? Morreu. Enquanto outros fazem e recebem a cura de câncer, recebem a cura de tantas outras coisas. Pega a tua cama,
levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O que o homem fez? Levantou, pegou a cama e foi para casa. Tchum, no olho do cara. Vá lavar no tanque de Siloé. Que coisa, ele veio para ser curado e saiu sujo. Mas recebeu a palavra. Vá lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou, seus olhos abriu. Quem estava falando através de Jesus? Ele disse, eu e o Pai somos um. A palavra de Deus obedecida é vitória. Assista às lives, irmãos. Amanhã nós temos live, né? Às 8 horas da noite. Mulheres, participe, né? Do culto das mulheres, dia 27. Próximo, né? Deus tem bênção para as mulheres. Poderíamos falar de Esther, né? Esther falou, olha, eu vou correr, eu vou interceder, e deu o que der, né? E deu o que der. Mas eu vou falar com o rei, porque era contra a lei se apresentar diante do rei. Mas ela foi, o rei aceitou, e a vitória foi dada. A mulher tem um poder tremendo na vida, irmão. A mulher tem. Por isso que fala, a mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica o seu lar. O que a mulher consegue fazer, o homem não chega nem no pé, irmão. O homem não chega nem no pé. Eu falei um pouquinho de Ana outro dia, não falei de Ana? Morreu o marido, 7 anos depois do casamento, morreu o marido, sabe o que ela fez? Ficou no átrio do templo, dia e noite, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Que mulher é essa? Que lugar é que ela tem no céu? Uma profetisa. Ela viu também o Messias, o Filho de Deus, né? Junto com Simeão. Graças a Deus. Irmão, ouça a live. Pega as palavras, entra no teu coração. A nossa vitória é Jesus Cristo, meu. A nossa vitória é Jesus, é a palavra de Deus. Deus ama você, amém? Vamos continuar orando. Dia 13 de dezembro nós vamos fazer o batismo nas águas, segundo domingo do mês. Dia 13 de dezembro. Se alguém não foi batizado, é hora de entrar nas águas, cumprir a palavra na sua vida. Jesus cumpriu na vida dele. E quando nós cumprimos a palavra na nossa vida, olha, eu vou falar de novo, o céu se abre. Quem cumpre a palavra, o céu se abre. Crê com o coração, fala com a boca. Deus é tremendo. Tudo leva para essa direção de vitória, né? Levante a sua mão, vamos orar, vamos falar com Deus. Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Porque Tu és um Deus bom, Pai. Porque Tu nos fizestes mais que vencedor. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Como nós lemos hoje, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor disse, sempre estarei convosco, até a consumação do século. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pai, obrigado, Pai. Porque nós somos um povo eleito, escolhido por Ti, ó Pai. Para viver nessa terra e ser mais que vencedor nela. Para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todos nessa noite, Pai. Esses que estão aqui, os que estão conectados, ouvindo, Pai, a Tua live, ouvindo essa oração. Outros que vão se conectar, vão ouvir, vão também receber essa oração. Pai, que Tua bênção seja sobre todos. E que Teu nome, meu Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E todos digam amém, Senhor. Levante a sua mão. E que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, né? O dízimo, o meu está aqui, ó. Você coloca lá. Amém? Trouxe uma oferta, também a salva está lá na frente lá. Você que está na live, tem aí as contas bancárias. Dízimo e oferta. Com o dízimo, nós detemos o devorador. E com as ofertas, nós multiplicamos o nosso ganho. São duas coisas que o Jeová Jiré, assim, proporcionou para que tenhamos uma vida financeira abençoada. Tem muitas pessoas aqui que estão sendo abençoadas. Por quê?
porque são dizimistas fiéis. E os ofertantes fiéis também. Amém? Fidelidade. É um dos frutos do Espírito Santo. Fidelidade. Fica com Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Graças a Deus.